Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de commodities. Os contratos futuros, os derivativos, eles nascem com a negociação de commodities. Alguns falam que foi aproximadamente uns 5 séculos atrás no Japão, outros falam que foi na Grécia, que foi na Roma, outros falam que foi, enfim, na China, na Índia, no Oriente Médio, em outros lugares. Não vou entrar nesse mérito. Mas, pensando aí em alguns séculos atrás, 2, 3, 4 séculos, nós podemos ver em várias regiões do mundo a negociação de contratos futuros de commodities. E essas commodities, na época, eram principalmente arroz, milho, batata, boi, porco, galinha, enfim, eram commodities ligadas à alimentação. E por que é importante esses contratos futuros? Porque eles nos dão previsibilidade. Ou seja, eu que estou vendendo, eu já consigo saber com antecedência de meses, às vezes até de anos, por quanto que eu irei vender aquela produção. E quem está comprando também já consegue saber com antecedência por quanto que ele irá comprar aquela produção. Essa previsibilidade acaba ajudando tanto a empresa que está vendendo e a empresa que está comprando a se organizar e organizar a sua estrutura de custos e organizar o seu faturamento, organizar o seu lucro. Então isso acaba sendo positivo para todo mundo. Agora falando um pouquinho das commodities, pessoal, eu tenho aqui aberto para vocês a página da B3, onde nós temos as principais commodities negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Então nós temos boi gordo, temos café arábica, temos milho e temos soja, para falar aí das principais commodities ligadas à alimentação. Temos também o etanol hidratado, então aí falando de combustível, e temos também o ouro, falando aí de uma commodity metálica. Agora eu abri aqui para vocês a página da CME, que é a Bolsa de Futuros de Chicago, onde boa parte das commodities no mundo são negociadas. E nós vamos ver aqui quais são as principais commodities negociadas na CME, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, commodities ligadas à energia, nós temos o petróleo, nós temos o gás natural, temos aqui um contrato ligado a emissões também, e temos um microcontrato de petróleo. Ligados à agricultura, nós temos futuros do milho, futuros da soja, futuros de óleo de soja e também futuro do trigo. Já olhando agora para commodities metálicas, nós temos ouro, prata, cobre e alumínio. E nós também temos índices de commodities importantes, o índice aqui da Bloomberg e outros dois índices do GSCI. Então essas seriam aí as principais commodities negociadas na CME. Agora eu vou trazer uma lista para vocês dos diferentes tipos de commodities as quais são negociadas ao redor do mundo. Então nós temos aqui milho, aveia, arroz, soja, temos também aqui rapeseed, que é para fazer o óleo de canola, temos aqui um farelo de soja, temos também um óleo de soja, trigo, leite, cacau, café, algodão, açúcar, suco de laranja congelado, temos aqui feijão também e temos robusta, que é um tipo de café. Aí temos também futuros de porco, de vaca, aí temos dois tipos diferentes aqui de futuros de gado, né, de vaca, de gado, negociado e cada um tem suas características. Temos aqui também futuro de leite, de manteiga, outro tipo de leite, leite em pó e outro tipo de leite. Também temos commodities energéticas, então temos dois contratos aqui de petróleo, etanol, gás natural, óleo de aquecimento, gasolina, outro tipo de gasolina, propano e algum tipo de ácido aqui também. Aí temos aqui diferentes contratos de madeira, então seriam madeiras aí com características diferentes. Temos também aqui metais, cobre, temos chumbo, temos zinco, estanho, alumínio,
uma liga de alumínio, níquel, cobalto e até também de molibdênio. Aí quando nós falamos de metais preciosos, nós temos ouro, platina, paládio e prata. Além disso, temos óleo de palma, borracha, lã e também temos âmbar, que é essa resina transparente aqui. Então essas seriam as principais commodities negociadas ao redor do mundo. Nós também temos hoje contratos futuros de eletricidade, também pode ser caracterizado como uma commodity. Alguns inclusive até caracterizam, por exemplo, o Bitcoin como uma commodity. Nós temos também moedas que têm características de commodities também, que são contratos com muito volume negociados no mundo inteiro. Temos também contratos futuros de índices, temos contratos futuros de taxas de juros e esses seriam os contratos futuros com maior volume no mundo, né? Os contratos ligados a índice, ligados à taxa de juros e ligados a câmbio. E aí depois nós vamos ter a principal commodity do mundo, que é petróleo. Vamos ter também aí soja, milho, que são commodities muito importantes, assim como o gás natural, ouro, outra commodity muito importante, prata, que também tem aí a sua importância, e aí vamos ter também outras commodities as quais acabam não tendo tanto volume assim sendo negociado quanto esses contratos os quais eu falei anteriormente, mas os quais também são relevantes e são muito relevantes também dependendo da região do mundo onde você está. Se você é um país que produz mais ou menos daquela commodity ou importa mais ou menos daquela commodity. Mas então nosso foco aqui nesse vídeo é trazer e falar mais a respeito aí de commodities agrícolas, ou então de metais, ou então commodities energéticas, e não falar tanto a respeito de índice, taxa de juros e câmbio. Então vamos continuar dentro desse assunto. Aí alguém pode perguntar, Marcos, onde que eu vejo se essas commodities estão se desvalorizando, se valorizando? Eu consigo ver isso em algum site? Sim, nós temos aqui o Coifin, onde você tem várias dessas commodities, as quais eu falei anteriormente, commodities ligadas à energia, ligadas a metais e commodities ligadas à agricultura e também alguns índices aqui ligados a commodities. E nós podemos ver, por exemplo, o desempenho de certas commodities. Eu posso vir aqui e selecionar diferentes commodities. Elas vão aparecer aqui no gráfico. Desempenho de 3 meses, de 1 ano, de 10 anos, por exemplo. E aqui embaixo eu posso ver quais commodities ligadas à agricultura, energia, índices e metais tiveram um bom desempenho, por exemplo, aqui nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos ou então no último ano. Nós temos também outro site que é o Finviz, que nós temos informações a respeito de moedas, de criptomoedas, de índices, de empresas, enfim. E também temos índices ligados a commodities. Então aqui nós temos vários gráficos diferentes e nós temos aqui, por exemplo, commodities energéticas. Então nós podemos ver aqui esses gráficos. Então deixa eu clicar, por exemplo, no contrato de petróleo. Então posso ver o desempenho dele também aqui ao longo do tempo. Posso vir aqui em bonds, posso ver o desempenho de commodities agrícolas, o desempenho de metais, o desempenho de carnes, então gado, porco. Posso ver também aqui outras commodities agrícolas, grãos principalmente, né? Então esses seriam dois sites, o Finviz e o Coifin, e você pode usar esses sites. Tem outros sites também, mas eu gosto desses dois, acho que eles trazem uma ótima informação para a gente. Então se você quer ter acesso a essa informação, para ter alguma conclusão em cima dessa informação, para fazer algum tipo de investimento em cima dessa informação, você pode usar esses sites, tá certo? Então eu fiz esse vídeo para que vocês entendam um pouco de como nasce o mercado futuro, quais são as commodities negociadas ao redor do mundo e onde vocês podem ter acesso a essa informação. É importante lembrar também, pessoal, que por mais que soja ou milho, por exemplo, sejam commodities e seja algo parecido, nós temos sojas com qualidades diferentes, nós temos milhos com qualidades diferentes, com características diferentes. Então,
todos esses contratos têm uma padronização. Então, quando nós falamos de milho, geralmente é aquele milho amarelo que nós encontramos com maior frequência no supermercado. Mas vocês devem saber que nós temos milhos maiores, menores, com gosto mais doce, com gosto mais salgado, com gosto um pouco mais amargo. Nós temos milhos com cores diferentes. Tem milho azul, tem milho vermelho, tem milho verde, tem milho laranja. E soja não é diferente, trigo não é diferente. Então você tem várias espécies de trigo. Então esses contratos são padronizados e geralmente aquele tipo de, seja soja ou milho ou aveia ou trigo, que é mais comumente encontrado nos nossos supermercados e nos supermercados ao redor do mundo, é aquele tipo de commodity também que é negociada nesses contratos. Mas é sempre importante lembrar que nós temos espécies diferentes de um mesmo tipo de planta, ou então tipos diferentes de uma mesma espécie de planta, não sei ao certo, mas é algo que vai trazer características diferentes, um sabor diferente, que é cultivado de uma forma diferente e assim por diante. Da mesma forma que nós temos qualidades de petróleo diferentes, temos qualidade de gás natural diferentes, temos qualidades de ligas metálicas ou metais diferentes. Então você pode ter, por exemplo, um contrato padronizado de minério de ferro, aonde você vai ter certa porcentagem de ferro nesse minério, mas em outro lugar a porcentagem de minério de ferro vai ser diferente. Então, por exemplo, uma mina aqui no Brasil pode a cada tonelada ter uma porcentagem de X% de minério de ferro e em outro lugar, por exemplo, na Austrália, uma outra mina de minério de ferro vai ter uma porcentagem a cada tonelada de ferro de Y%. Ou seja, vai haver uma concentração ou uma qualidade diferente nesse minério. Então, tem essas diferenças, sempre importante lembrar. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.